Hoje vamos falar sobre o valor da água e o caminho que ela faz até chegar em nossa casa. Terra, planeta, água. Quem já ouviu essa música cantada pelo Guilherme Arantes? Sabe por que a Terra é chamada de planeta água? Essa informação você pode conferir lá na Fonte do Saber. Miguel e eu fomos até lá e o Levi Estevam explicou tudinho pra gente. Confere aí. 70% da superfície do planeta Terra é coberta por água. Porém, o volume de água comparado com o tamanho da Terra é só isso aqui, ó. O volume de água salgada. Então, olha como que a gente tem impressões erradas, né? A gente acha que o planeta Terra é um planeta água, mas tem pouca água, se a gente for comparar assim com os volumes. Aí, se você vir pra cá, você vai perceber ainda que é capaz de se assustar mais ainda. Por quê? A água, essa é a quantidade de água, volume de água doce que não necessariamente está disponível para gente. E sabemos que a superfície da Terra é coberta por 70% de água e que apenas 1% dessa água é própria para consumo. Vamos saber qual o caminho que essa água faz até chegar na nossa casa? Aqui em Iguaba Grande, a Prolagos, concessionária de água e esgoto, é a responsável por essa distribuição e pela qualidade da água que chega até a nossa residência. Não só de Iguaba Grande, como também de São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Arraial do Cabo e Búzios. E eu fui até a ETA, estação de tratamento de água da Prolagos, para conferir tudo isso de pertinho. Bora até lá? Aqui na ETA, estação de tratamento de águas aqui da Prolagos, a gente começa a entender todo o processo de tratamento da água que vem dali, da Lagoa de Turnaíba. E agora a gente vai conhecer todo esse processo, qual o caminho que essa água faz para chegar na sua torneira. A água passa por 7 fases de tratamento antes de chegar na distribuição. E para explicar todo esse processo, eu convidei a Celeste Lemos, que é a coordenadora de operações água, responsável pela ETA e pela barragem de Turnaíba. Vamos conferir? Estou aqui com a Celeste ao meu lado e eu escolhi a beira da Lagoa de Araruama para bater esse papo com a Celeste, para ela falar para a gente sobre essas fases de tratamento. O tratamento da água ele é muito importante, né? E pensando nas etapas de tratamento, a primeira etapa que a gente pode considerar é a própria adução da água na represa de Turnaíba. Então a água captada, que a gente chama de água bruta, ela é aduzida, né, dessa represa e se inicia o tratamento. A próxima etapa é a etapa de coagulação, onde a gente utiliza um produto químico, um coagulante, para poder ajudar na retirada dessas impurezas, né, da água bruta. Após a coagulação, a gente tem o processo de floculação para a formação de flocos, né, e a sedimentação desses sólidos na próxima etapa, que é a etapa de decantação. Após a decantação, essa água decantada, ela passa por um processo de filtração. Aí sim, né, retirada todo aquele refino daquelas impurezas que ainda existem na água decantada, passa pelo processo de filtração, chegando à etapa final, que é onde é dosado a solução desinfectante, que é o hipoclorito de sódio, né, para poder eliminar todos os patógenos, toda aquela parte que a gente precisa remover da água para que a gente garanta a potabilidade dela. E além disso é aplicado também o flúor, a etapa de fluoretação, né, o flúor é importante principalmente para a prevenção da cárie dentária, então isso tudo é feito na fase final do tratamento, onde essa água é direcionada para as grandes adutoras e aí percorrerem o caminho da distribuição para de fato chegar na casa, né, do cliente, né, do nosso consumidor, da população. A Prolagos ela é a concessionária pública de água e de esgoto, então dentro da área de concessão, a ETA de Turnaíba é a única unidade para atender a todo esse sistema, é uma unidade bem interessante, de grande porte, para poder ter condição de atender essa população, tanto na baixa temporada quanto na alta temporada, né? A gente está falando de uma região onde tem um turístico, então principalmente final de ano, férias, carnaval, a gente recebe os turistas, a gente precisa ter não só essa água disponível em quantidade, mas também em qualidade. Então essa distribuição da água dentro da concessão do Prolagos, ela atende aos 5 municípios, né, da região dos lagos, que vai desde Iguaba Grande, São Pedro, Cabo Frio, Búzios e Arraial do Cabo. Como é que você faz então o controle de qualidade desde lá da ETA até chegar na residência, passando por todos esses municípios? Assim, isso é um dos pontos mais importantes dentro do tratamento, porque não só do que a gente capta, a gente precisa monitorar e entender como que está essa água bruta no manancial,
Até porque quando a gente fala da represa, a gente fala de um corpo hídrico que sofre variações, né? Então ele recebe ali contribuições, né? Os principais rios, né? Que a gente pode citar o Rio Capivari, o Bacaxá e o São João, que contribuem para esse reservatório, né? Que vem de outras regiões. Então a gente precisa estar atento à qualidade desse manancial para poder tomar as medidas necessárias dentro do tratamento de forma a continuar garantindo a qualidade da água na saída do tratamento. Então a gente precisa atender, dentro do controle de qualidade, a gente tem uma regra do jogo, né? A gente tem uma legislação em vigor que determina ali os parâmetros, né, em relação à qualidade para que essa água seja potável, não só na saída da ETA, mas durante todo o seu transporte até efetivamente chegar ali no cavalete, né, na casa do cliente que vai estar consumindo essa água. Então, dentro da própria estação, a gente tem um laboratório de controle de qualidade do processo, que monitora desde o início, durante e no final, ou seja, quando essa água efetivamente está saindo, para poder garantir que ela esteja dentro desses padrões de qualidade, né, de potabilidade. E ao longo da rede de distribuição existem vários pontos, tá? Em todos os municípios, isso vai, essa quantidade de pontos de monitoramento por município vai estar totalmente relacionada, né, ao tamanho desse município, ou seja, a população, a densidade populacional. Então, se eu tenho um município menor, obviamente ele vai ter menos pontos do que um município maior que tem, né, um território mais extenso. Então, a gente tem mais de 90 pontos de monitoramento espalhados por todos os municípios que recebem a água dentro da área de concessão da Prolabos. Esses pontos são revisitados pelo controle de qualidade da empresa. Então, além do laboratório, na própria estação, a gente tem um laboratório próprio da Prolabos que é acreditado para realizar diversas análises. Algumas a gente também terceiriza para um laboratório que vem já com uma periodicidade, recebendo nossas amostras, e com isso a gente monitora periodicamente todo esse território, ou seja, toda essa área de concessão, para identificar como que essa água que está saindo da ETA está chegando na casa do cliente. Isso, de fato, é algo que é necessário, não só por obrigação legal, né? A gente precisa, o serviço que a gente está falando é um serviço público, né? A gente está falando de qualidade de vida, de saúde, então isso é algo muito sério. Então, além da obrigação legal, a concessionária, ela precisa de fato, efetivamente, cumprir isso para poder garantir a qualidade do seu serviço. Por que quando às vezes a gente lava roupa, a gente vê que algumas peças ficam um pouco manchadas com uma cor amarronzada? Seria alguma deficiência do controle de qualidade? Então, a água, quando a gente fala de qualidade, né, de controle de qualidade, existem vários parâmetros, desde físico-químicos até microbiológicos ali, que a gente precisa avaliar. Claro que é algo que você precisa de equipamentos específicos, né, seguir alguns procedimentos para poder entender como que você vai fazer aquela análise e o resultado que você está recebendo está realmente, de fato, trazendo a condição daquela amostra. Porém, visualmente, a gente já pode ter alguma condição de avaliação dessa água. Então, a água, quando chega na nossa residência, claro que para testar a qualidade dela precisa de uma análise laboratorial, mas visualmente ela não deve apresentar cor. Quando o cliente, né, eu falo cliente, mas assim, eu me coloco dentro desse grupo, porque eu também sou cliente da concessionária, independente, né, da atuação, da responsabilidade que eu tenho dentro da operação, eu também consumo, né, essa água. Então, assim, visualmente, a gente como morador, né, como cliente ali que recebe, que consome aquela água, a gente precisa olhar para ela e identificar. Ela não deve ter nenhum tipo de coloração escura. Quando você vai lavar uma roupa, quando você me falou, né, ou qualquer outra atividade doméstica, que você identifique algo estranho, fora da realidade, fora do normal, você precisa avaliar internamente a sua condição hidráulica, próprio reservatório, cisterna. Às vezes, como a gente é realmente uma população aqui, tem a população residente, mas a gente recebe bastante turistas, geralmente a gente fica aí dentro de grande parte do ano sem usar água da cisterna, né? Porque você está recebendo água ali, né, de forma constante, mas chega em algum momento que às vezes você precisa utilizar essa água da cisterna. E aí essa água, talvez, que esteja na cisterna, ficou por algum tempo ali. Precisa você reavaliar o tempo que você higienizou esse seu reservatório, tanto a cisterna, que geralmente é inferior, quanto o superior, que é a caixa d'água, porque você pode ter ali a presença de sólidos sedimentares, enfim, algo que você precisa resolver para que não
contribua na hora que você for fazer um bombeamento, né, ou encher seu reservatório superior com a cisterna, você carregar esse tipo de impureza. Então, numa residência normal, é interessante que no mínimo, a cada 6 meses você faça essa higienização. É algo muito simples. Se você pesquisar na internet, é algo bem tranquilo de ser feito, e que isso você vai garantir que a qualidade da água que chega da Prolagos vai permanecer dentro ali do seu sistema hidráulico, e assim você evitar qualquer tipo de transtorno. Porventura, ao receber dentro ali, né, perto do hidrômetro, que é a água que chega logo ali perto do seu cavalete, antes de subir para o seu reservatório, caso você identifique algo que te causa estranheza, pode entrar em contato com nossos canais de atendimento, tanto pelo site quanto pelo 0800, né, que é o nosso WhatsApp, para poder solicitar uma verificação. Então, assim, caso você identifique qualquer coisa, você pode acionar a Prolagos, que é enviado um técnico do nosso controle de qualidade para fazer uma coleta e uma verificação dessa água que está chegando ali na sua residência, para de fato avaliar, né, como que está essa condição, e aí também poder te dar um retorno em relação a isso. Mas aí eles avaliam pelo lado de fora? Isso, a coleta é feita ali no hidrômetro, né? No próprio hidrômetro, perfeito, antes de entrar para nossa residência. Perfeito. Porque aí a gente consegue realmente identificar se o problema do controle de qualidade é da parte interna, perfeito, que é a nossa responsabilidade, ou se é da parte externa, perfeito, que é da responsabilidade da Prolagos. Isso. Muito obrigada. Quero te dar um abraço. Obrigada, viu? Agora que a gente já soube de todas essas fases de tratamento, eu vou seguir, como ela falou, né, para o setor de distribuição. E eu vou lá na sede da Prolagos conversar com o coordenador de operacional Águas, que é o João Cláudio Macedo. E a gente vai conferir isso agora. Bora lá? E o João vai dizer pra gente como é que é trabalhoso, né, chegar essa água que vem de lá da ETA, né, lá de São Vicente, da estação de tratamento de águas aqui da Prolagos, até chegar na torneira de cada casa. Vocês atendem Iguaba Grande até Búzios, né? Conta pra gente aí quantos quilômetros essa água percorre. Nossa ETA fica em São Vicente de Paulo, em Araruama. Aqui da sede da Prolagos, nós estamos a 42 km de distância da nossa ETA. E a nossa ETA, ela tem 2.800 km de extensão de rede em toda a nossa área de concessão. Então, esse ponto mais, o ponto final que a gente abastece seria em João Fernandes, em Búzios, que está a 72 km de distância da nossa ETA em Araruama. De Iguaba, que é o primeiro ponto? De Iguaba fica aproximadamente 30 a 35 km, do primeiro ponto de saída de distribuição da nossa Zabiprão, no nosso sistema. Por ela ser a primeira cidade a receber essa água, ela chega com mais pressão ou não tem diferença isso? Não, o município de Iguaba, a gente possui um sistema de bombeamento que a gente chama de polo rural, e devido à geografia do município, a gente precisa bombear, e a gente chama do grupo polo rural. Ele é composto por 3 sistemas de bombeamento, utilizando uma bomba na baixa temporada e 2 bombas na alta temporada. Você aumenta a sua pressão e aumenta a sua vazão devido ao alto consumo da região. A terceira bomba seria a reserva quente, né, que ela fica no local. Caso uma das duas dê algum problema, essa terceira entra em atuação. Quando você diz sobre o terreno, é porque tem muita elevação, muita né? Elevação para atender todo o município. Antes de chegar no final de Iguaba, tem muita elevação, então você precisa do sistema de bombeamento para vencer essa cota altimétrica e levar esses pontos finais de Iguaba. Até mesmo porque a água precisa chegar na residência da gente com toda a pressão, como você falou para mim, né? Que a gente estava conversando no bate-papo aqui antes, e aí eu aproveitei para sanar as minhas dúvidas também, né? A gente está conversando sobre essa pressão. A água tem todo um trabalho, todo um estudo para chegar com qualidade e com pressão para chegar na torneira, né? Então, justamente a ideia é essa, né? Quando você tem mais pressão, você aumenta a velocidade. Você consegue transportar mais água na sua tubulação. Temos também internamente dentro do município de Iguaba alguns boosters, pequenos boosters, que vão elevar essas pressões para o ponto mais alto dos bairros, enfim, para atender todo mundo da melhor maneira possível. Olha que legal, tá vendo? Isso acontece também em todas as outras cidades. Sim. Todas as outras cidades têm isso. E agora vocês também têm ajuda tecnológica, né? Vocês têm controle remoto. Como é que funciona esse controle remoto? Então, hoje a gente tem o nosso centro de controle, né? Que é um dos sistemas mais, um modelo mais atualizado na área do saneamento, um dos melhores da área do saneamento, porque aqui a gente consegue remotamente monitorar todo o nosso sistema de abastecimento, tanto na parte de captação, tratamento, distribuição e
e outras partes são vazões, pressões. Então isso dá uma tranquilidade na hora de você tomar uma decisão. Porque você monitora quantos horas de concessão, entende determinado ponto devido à pressão e à vazão, se você precisa melhorar ou não aquele sistema naquele momento. E como é que você faz esse controle de qualidade da água que vem lá de São Vicente, né? Quase 30 quilômetros até o primeiro ponto, 72 quilômetros até o último ponto que é em Búzios. Como é que é feito esse controle de qualidade? Porque lá na ETA, a gente já aprendeu aí que passa por diversas fases de tratamento, tem um controle de qualidade lá, mas e esse percurso que fica aí nos canos, como é que funciona? Então, o que acontece? Toda a nossa área de concessão, aproximadamente nós temos 100 PCQs, são pontos de controle de qualidade. Isso é feito análise diariamente pelo setor de qualidade da empresa. Então, todo município ele é monitorado dentro da qualidade e potabilidade da água que a gente produz. Como é que é colhida essa água do abastecimento? Eles escolhem por onde? Então, existe o que a gente chama de um PCQ, é uma saída de controle do técnico do laboratório, ele acessa uma caixinha que abre, ela é bem lacradinha, abre uma torneirinha, faz a coleta de água ali, naquele ponto exatamente espalhado em toda a nossa área de concessão. Então você falou que é cerca de 100, porque são vários. São vários espalhados em cada cidade. Isso você tem um controle exatamente de cada município. Agora eu queria que você falasse para a gente também sobre essa importância que você sabe, né? Todo lugar que tem água, existem também os famosos gatos de água, que é ilegal, né? E que as pessoas acabam acarretando prejuízo, tanto para a empresa quanto para nós, que pagamos a água também, né? Como é que vocês lidam com essa perda? Então, aqui a gente tem o nosso setor de fiscalização, né? De combate a esse tipo de fraude, né? Esses são os furtos. E existem vários projetos andando paralelamente para que a gente evite, combata esse furto de água. Mas existem as faltas de luz aí, de energia, né? E volta e meia a gente chega aí uma mensagem dizendo, olha, pelo período de 48 horas vai ter a distribuição da água, vai sofrer algum dano. Como é que funciona isso? O que acontece? A água é um pouco diferente da energia, né? Você bate no interruptor, a energia volta imediatamente. A água, por ser um ponto de captação, como nós falamos, do ponto final até o inicial, que são 72 quilômetros, isso demora um tempo de recuperação. Então, quer dizer, por isso que a gente sempre pede 48 horas, que é o tempo que a gente tem de retomar o abastecimento gradativamente, devido à distância que se encontra a nossa captação. É um trabalho bem, né? Vamos dizer, desafiador. Isso aí, bem desafiador, porque a distância é muito grande. E como é que você convive com isso diariamente? Sempre tem algumas chamadas? Como é que funciona? Então, o que acontece? Nosso sistema ele é bem unido de geradores, sistema de geradores. A nossa ETA tem nossos grandes sistemas de bombeamento internamente, para você transportar a água com mais velocidade, mais pressão. Então, esses grandes dutos, nós já temos um sistema de gerador. Então, quando falta um determinado período curto de tempo, nossos geradores são acionados e a gente consegue não deixar o desabastecimento. Com isso, a gente mantém um abastecimento, claro, não plenamente, mas com reduzido, mas a gente consegue manter o abastecimento contínuo com relação a isso. A não ser que ocasione um período muito grande a falta de energia, que aí a gente vai ter que pensar na estratégia de como que a gente vai fazer. Mas existe um setor também de eficiência, qualquer problema de energia entra em contato direto com a Enel e a resposta deles também é bem rápida para a gente, para o setor de eficiência. Mas com relação aos grandes setores de abastecimento, nós temos geradores. Que ótimo. Mas deixa para mim, qual o maior desafio de trabalhar no setor operacional aqui na Colares? O desafio que eu falo é o verão, né? Porque o verão, nosso residente, a gente fala de 425 mil residentes. Na outra temporada isso vai para 1.600.000 pessoas. Então, quer dizer, isso foi 4 vezes mais do que a gente costuma trabalhar. Claro, no verão a gente já está entrando em outro, isso é automático. Mas a gente vem fazendo, melhorando o sistema de aumento da captação, da distribuição de água, são novos sistemas de bombeamento, principalmente com bomba móvel. Então, quer dizer, isso dá uma tranquilidade para você estar abastecendo melhor o nosso residente, né, e o flutuante, que são
os turistas que vêm. Nós temos também 145 buses instalados em toda a nossa área de concessão, com 38 reservatórios, aproximadamente 53 mil litros de água, 1.000 metros cúbicos de água. Isso dá um total de 53 milhões de litros de água. E isso para a gente amenizar o boom, né, que a gente chama do verão, principalmente que é na virada de ano, do dia 31 do dia 1º. Esse é o pior dia. Esse é o pior dia. Então é isso aí, gente. Agora aqui, qual é a maior satisfação em trabalhar na Prolagos? Uma satisfação é poder levar a qualidade de vida para as pessoas, né? Porque a gente trabalha para a vida das pessoas, né? Você fornecer uma água de qualidade, você está fornecendo saúde de vida para as pessoas. E assim, é um prazer de coração, eu gosto muito do que eu faço, levar a qualidade de vida das pessoas. Sempre prestando obrigado. É isso aí, gente. João, muito obrigada. Foi um prazer conversar com você. E agora eu vou continuar aí pelo caminho da água para mostrar mais, esclarecer mais dúvidas, trazer mais respostas e mais informação. Você sabe por que existe o valor mínimo da tarifa da água? De acordo com a Lei 65.278/78, que regula a fixação tarifária dos serviços prestados de saneamento básico, a tarifa mínima foi estabelecida mesmo que não haja nenhum consumo no imóvel para suprir os custos que permanecem em operação, com toda a infraestrutura necessária para garantir a disponibilidade dos serviços a todos os clientes. Para que os sistemas de água e esgoto estejam em perfeito funcionamento, os investimentos precisam ser contínuos. Os órgãos fiscalizadores são a Agenersa, Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro, e a ANA, Agência Nacional de Água e Saneamento Básico. A Prolagos enviou uma nota sobre a cobrança da tarifa mínima. Abre aspas. A tarifa mínima tem o intuito de disponibilizar para os clientes o uso dos serviços de água e esgoto. Além disso, o propósito da tarifa é manter a funcionalidade plena e melhorias constantes do sistema de concessionária, que hoje conta com uma estação de tratamento de água, 7 estações de tratamento de esgoto, 38 quilômetros de cinturão coletor de esgoto no entorno da Lagoa de Araruama, além de diversas unidades operacionais de bombeamento, redes de distribuição de água, de bombeamento de esgoto, entre outros equipamentos que compõem o complexo sistema que atende os 5 municípios. Fecha aspas. Mencionou sobre os benefícios proporcionados. Abre aspas. Em 26 anos de concessão, a Prolagos investiu mais de 1.400 milhões em saneamento nos municípios de Guaba Grande, Cabo Frio, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo e São Pedro da Aldeia. O contrato e a estrutura de tarifa da concessão foram pensados e formalizados com o intuito de permitir a transformação da realidade da região, o que proporcionou o aumento da cobertura de água de 30% para mais de 98% e a coleta de esgoto de 0% para mais de 90%. Fecha aspas. Informou ainda sobre os investimentos de mais de 2 décadas, que proporcionou o aumento da capacidade da ETA de 300 litros por segundo do início da concessão, em 1998, para os atuais 1.800 litros por segundo, o que permite o atendimento a um maior número de pessoas, principalmente na alta temporada, quando a população da região chega a passar de 425 mil para 1.600.000 pessoas. E lembrou que a concessionária disponibiliza a tarifa social, o que já falamos aqui no canal no episódio do Pod Ideia, com a coordenadora de responsabilidade social, Aline Araújo, em que é oferecido 50% de desconto na fatura para as famílias de baixa renda. Para mais informações, ligue 0800 70 20 195. O que você pode fazer para melhorar? Vamos lá, vamos continuar. Já falamos da quantidade de água no planeta, das fases de tratamento que a água passa até chegar em nossa casa, sobre o motivo da existência da tarifa mínima, de como é feita essa distribuição. Agora vamos voltar lá na fonte do saber para saber quantos litros de água a gente gasta com as atividades diárias. Essa torneira aqui, essa primeira torneira,
Com essa goteja de água, quando a gente deixa a torneira gotejando assim água, em 6 horas a gente tem um desperdício de 8 litros de água. Nessa outra, quando você deixa um fio de água, em 6 horas, gasta 40 litros de água. Aqui temos o chuveiro. Em média, quando em 5 minutos de banho, a gente gasta 40 litros. Em média, de 5 minutos de banho. Isso é muita água. E aqui o vaso. Esse vaso aqui tem já um sistema aqui para sólidos e líquidos. E aí, quando a gente gasta muito o de sólidos, a gente acaba gastando 12 litros de água. Você imaginava que tinha tanto trabalho envolvido assim, até a água chegar lá na nossa residência? Então agora que você já sabe que esse trabalho é bem complexo, né? Até a água chegar na torneira da nossa casa, eu acho que essa água merece um pouco mais de cuidado da nossa parte, não é verdade? Mas tem uma outra água que merece cuidado também. São esses 97% de água salgada que existe no planeta, aqui representada pela Lagoa de Araruama. Mas isso dá uma outra reportagem e eu espero você. Até lá. Beijo! Peraí, tem um pedacinho aqui ainda. Eu não podia deixar de compartilhar com você qual o desafio que a Celeste vivenciou para entrar para Prolagos e qual a satisfação que ela tem em fazer parte do grupo de colaboradores da empresa. Perguntam, porque quando eu vim para cá, para a região, né, sou do Rio de Janeiro, vim para cá muito nova, eu comecei a residir em São Pedro da Aldeia, então minha família, né, por mais que pequena, né, minha mãe, meu pai, meu irmão, eles moram em São Pedro da Aldeia. Depois que eu me caso, eu venho para Iguaba, né? A princesinha da região dos lagos aqui. Então, hoje eu sou moradora de Iguaba, consumo o serviço da concessionária, vamos dizer assim, né? Você e a família, né? Porque todos, a família é de São Pedro. Todos. Então, assim, é muito gratificante, né? Fazer parte disso tudo. Primeiramente porque quando lá atrás, né? Para não confessar a idade, eu sempre tive o desejo de trabalhar com o meio ambiente de alguma forma, e o saneamento ele sempre foi algo que me chamou a atenção. Então eu tinha um desejo muito grande de trabalhar com saneamento. E assim, foi algo que para minha vida é muito satisfatório, porque quando eu olho para dentro da minha casa, para dentro da casa da minha família, de alguma forma eu estou ali mesmo não estando, né? Contribuindo através não só do meu serviço, mas olhar para meus colegas, olhar para todo o esforço que a gente tem, não só na baixa temporada, principalmente na alta, que a gente tem um desafio muito grande de manter a quantidade e a qualidade do nosso serviço. Então, assim, é algo que, para mim, não só é gratificante, mas é algo que eu considero primordial dentro da minha vida. Assim. Eu não me vejo fora disso, porque, de fato, é algo que me motiva todo dia a sair de casa, independente do tempo, independente, né, dos problemas que a gente tem, né? Porque a gente tem problemas e lógico. Mas eu tenho prazer de sair de casa para fazer o que eu faço, para contribuir. Assim como a Prolagos vem contribuindo, né, ao longo dos seus 25, agora 26 anos, né, o quanto que a gente pode ver a evolução, não só dos investimentos, do que foi feito em relação ao serviço, mas ao meio ambiente, a qualidade da água, principalmente da Laguna de Araruama. Quem é mais antigo aqui e que acompanha, né, são muitos assuntos sobre isso, mas assim, de fato, uma coisa não pode ser negada: o quanto que essa lagoa hoje é viva, o quanto que a atividade pesqueira, né, pôde retomar, vamos dizer assim, a sua atividade e de fato, não só atividade, mas eu acho que a essência, né, porque quando você fala de uma atividade pesqueira, você fala de toda uma história, né? Você fala de às vezes, ancestrais, né? Vem desde... Perfeito. Às vezes é algo que vem historicamente na família. E quando isso é cessado por algo que, de fato, tem a ver até com a gente, né? Porque a gente está falando de poluição, muitas das vezes, na época, né, do esgotamento sanitário, que a gente mesmo era o grande gerador. Então, de uma certa forma, a população, ela, mesmo que não culpada, ela contribuía para isso. Então, quando a Prolagos chega, e óbvio, dentro de um contrato de concessão, dentro de investimentos previstos, e consegue avançar, e hoje a gente tem, né, perceptível, não é só um marketing, não é só um número, de visualmente fato, um case de sucesso da recuperação da lagoa, e que a gente permaneça assim, não só na lagoa, mas nos outros corpos hídricos que a gente tem na região, com esse olhar atento, né, do poder público, do órgão fiscalizador, das próprias concessionárias, né? Eu estou falando aqui em relação a Prolagos, em água e esgoto, mas assim,
tudo tem uma interligação, né? A gente depende de energia para poder fomentar esse sistema que é importante. Então é um ciclo, né? Todo mundo tem de alguma forma contribuir para que isso continue nesse caminho que, se Deus quiser, é de melhorias, né? Vou falar aqui um spoilerzinho. Quem me acompanha aqui sabe que no Pod Ideia, a Aline, coordenadora de responsabilidade social, mencionou sobre a Celeste, do desafio da Celeste ao iniciar na empresa, né? E eu queria que você contasse pra gente, não vou falar tanto, porque a Celeste vai falar agora, por isso que ela falou da Lagoa de Araruama, porque ela tem conhecimento profundo para falar sobre isso. A Celeste, qual foi o seu maior desafio, Celeste? Ela vai contar para vocês. Conta pra gente. A Prolagos, ela é desafiadora, né? Aí o maior desafio é difícil, mas assim, pegando seu gancho e... geralmente é um assunto que eu gosto muito, que me emociona, mas às vezes eu fico mais feliz quando eu escuto alguém falando do que quando eu falo. Parece que para mim tem muito mais impacto ouvir esse reconhecimento do outro do que às vezes quando eu mesmo conto a história. Sempre, né? A gente vê que o nosso trabalho realmente... Pois é, então impactou de alguma forma ou que aquilo se destacou. Mas, de fato, assim, quando eu comentei que eu tinha muita vontade de trabalhar com saneamento, entrar no mercado de trabalho, né, recém-formada, sendo mulher, né, numa área operacional, não vou dizer que é impossível, porque não só eu como a Aline e outras colegas são a prova viva de que isso é possível, né? Quando a gente tem uma empresa, quando a gente tem oportunidade, independente do sexo, do gênero, de qualquer coisa, né, da cor, a gente tendo oportunidade, tendo competência, eu acho que o espaço está ali. Mas isso depende muito de você ter a oportunidade. E assim, de fato eu tive, quando eu comecei na Prolagos há alguns anos, né, que eu não vou revelar quantos, brincadeiras à parte, eu comecei diretamente na operação. Eu já era formada, eu já era engenheira ambiental, eu já trabalhava na área, né, na área de licenciamento ambiental. E aí eu vi uma oportunidade de trabalhar como, era uma vaga, operador de operação de estação de tratamento de esgoto. E aí dentro dos requisitos, tinha lá, né, alguns requisitos, e entre eles que tinha a questão de preferência do sexo masculino, mas que não era algo fixado, né, obrigatório. E aí, graças a Deus, eu Você me venceu candidatei, aquela barreira. fui, e eu fui a primeira contratada, né, a primeira mulher contratada como operadora de estação de tratamento de esgoto da Prolagos. Palmas para Celeste, nós mulheres nos vemos aqui. Não foi fácil, mas foi assim, foi o início, isso abriu portas. Depois disso tivemos várias outras mulheres operando uma estação de tratamento de esgoto, que hoje são gestoras dentro, não só da Prolagos, mas de outras concessionárias do Grupo Egea, né, que é o grupo onde a concessionária está inserida. Então, assim, isso para mim é muito gratificante ter sido o início dessa abertura, né, de porta. Eu acho que assim, foi um divisor de águas, não só para a empresa, mas na minha vida, porque ali de fato eu comecei na raiz, vamos dizer assim, dentro do operacional de esgoto, mas operando uma estação de tratamento, recebendo ali um efluente sanitário, entendendo as etapas de tratamento, como que o sistema era importante, que foi importante durante todos esses anos antes da minha chegada, e o quanto que eu pude evidenciar isso de fato como população, porque de uma certa forma eu ali como profissional, eu começava a testar o que a concessionária realmente entregava, né, para essa região. E aí depois disso eu tive uma série de desafios, não só dentro do operacional de esgoto, como assumir na sequência, né, logo depois da operação eu já fui para uma parte mais especialista de performance das unidades, para extrair, né, toda a condição de excelência para aquelas unidades, né, de esgoto, diferente da de água, que a gente tem uma, mas de grande porte para atender esse município. A gente, em relação ao esgotamento sanitário, tem outras unidades em todos os municípios, né, para poder atender ao tratamento do efluente. Então, depois disso, eu fui para essa parte especialista. Na sequência, eu assumo o controle de qualidade da empresa, que atende toda essa parte da saída da ETA, né, até a rede de distribuição e a casa do cliente. Então, eu tive a oportunidade de participar disso tudo. Depois do controle de qualidade, eu assumo um desafio de assumir a supervisão das estações de tratamento de esgoto, bem ali naquele meio pandemia, né? Tanto a parte de controle de qualidade quanto tratamento de esgoto, que era uma época onde a gente precisava se preservar. Foi quando começou tudo a mudar, né? E teve na verdade lockdown, começou antes, mas ali que foi que deu... E de fato esse foi um momento bem desafiador, porque era um momento que todo mundo estava se recolhendo, os comércios fechados, e o nosso negócio
é operação, né? Não tem como você fazer uma análise de casa, você olhar para uma operação de casa, você tem que estar ali. Então foi um desafio muito grande com uma criança pequena dentro de casa, com família e com a vantagem de fazer a diferença, de estar ali naquela oportunidade no meio da pandemia. Depois disso, eu assumo a coordenação de esgoto, tanto com a parte de laboratório, supervisão de todas as ETs, né, e também manutenção de rede de esgoto na rua. E aí, logo depois, na sequência, junto com a responsabilidade técnica da empresa, que eu também tive a oportunidade de participar, tanto de água quanto de esgoto, eu assumo a coordenação do operacional água, que hoje atende tanto a estação de tratamento de água quanto a barragem de Jucunaíba, que é uma das estruturas que permitem, né, a lâmina d'água, né, o fornecimento de água, né, disponível ali para a gente captar no tratamento, né, na primeira etapa do tratamento, como a gente comentou, que é a represa de Jucunaíba. Essa represa ela está ali disponível na quantidade que ela está, porque a gente tem uma represa que propicia, né, esse acúmulo de água justamente, né, prioritariamente para garantir o abastecimento da população. Então isso hoje faz parte dentro da nossa coordenação, né, de água com a qual eu estou inserida, a estação de tratamento de água, operação, né, e a barragem de Jucunaíba. Então, tentando fazer um resumo bem longo, esse é o meu ciclo, que eu espero que não chegue ao fim. Venham mais desafios? Que continuem os desafios, brincadeiras à parte, mas que é olhar para o amanhã com esperança, mas gostar de onde a gente está hoje. Acho que é isso. Isso, muito bem. Parabéns para você, Celeste. Obrigada. Muito obrigada por esse depoimento incentivador para nós mulheres, né? Com certeza. Vocês viram que ela mencionou que na vaga tinha lá, preferencialmente a vaga para homem. Ela simplesmente colocou de escanteio essa informação e foi lá com todos os requisitos que ela tinha, porque ela sabia que ela era capaz. E venceu. Tá aí a Celeste para contar essa história pra gente hoje. Estamos falando de água, mas também estamos falando de vencer desafios, né? De vencer as colocações que a gente encontra no meio do caminho, que parece ser uma barreira e que a gente pode passar por elas, né? Vencer esses limites. E Celeste, muito obrigada. Quero te dar um abraço. Obrigada, viu?